Alerta máximo, meus irmãos. É iminente a aparição pública do Anticristo. Mensagem de Nossa Senhora, a Irmã Católica, e Confidente Luz de Maria de Bonilla, em 18 de outubro de 2016. Amados irmãos, a figura do Anticristo está ligada a profecias apocalípticas e eventos catastróficos. A discussão em torno da aparição desta figura terrível foi revelada nessa mensagem da Santíssima Mãe. Peço que compartilhem ao máximo essa mensagem para que outros irmãos possam ser alertados. Ouçam o que nossa mãezinha nos alertou. Amados filhos do meu imaculado coração, o amor de meu Filho pela humanidade mantém-me protegendo vocês e intercedendo por cada um de vocês. Abençoo-os abundantemente, abençoo-os para fortalecê-los nestes instantes em que a humanidade está atolada na indiferença ao amor e à lei de Deus. Meus filhos são cuidadosos e atentos à palavra explicada nesta revelação de amor, misericórdia, justiça e verdade com a qual a casa do Pai está chamando toda a humanidade, revelando passo a passo acontecimentos e mudanças graves da natureza, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças na moralidade e mudanças espirituais que esta geração enfrenta e enfrentará antes do estabelecimento do reinado do Anticristo, que, dentro do seu séquito, mantém líderes das grandes potências e organizações de todos os tipos relacionados com o homem. Filhos do meu imaculado coração, o sofrimento dos meus filhos está aumentando antes da proximidade do aparecimento público do Anticristo, que precisa da incerteza e da tribulação humana através do conflito para aparecer como o grande salvador da humanidade. Por causa da perseguição contínua e generalizada em toda a terra ao povo de meu Filho, chamei-os a consolidar sua união com a Santíssima Trindade para que, sendo um com a vontade divina, não sejam presas fáceis do mal. Amados filhos, a dor não acabou, mas, como quando uma mulher vai dar à luz, a purificação do povo do meu Filho aumentará à medida que o tempo se encurtar e o mal se aproximar do homem. O diabo conhece bem a fraqueza humana e sabe que no que é mundano tenta com grande facilidade os meus filhos. Convido-os a afastarem-se do que é mundano para que, vencendo o mundo, se afastem daquilo que os leva a manchar-se com a imoralidade, a imodéstia, as ofensas contra os mandamentos e os sacramentos e a natureza humana. Meu amado, seja astuto, enfraqueça o diabo superando o que te leva a permanecer no pecado. Conheça meu filho para não tomar o diabo como seu Deus. Neste momento, grande parte da humanidade foi dominada pelo diabo. Vejo meus filhos entregues ao mal e possuídos pelo mal, agindo com raiva, violência e arrogância, agindo contra a Santíssima Trindade, blasfemando, cometendo atos impuros e sacrilégios, pelos quais meu filho derrama seu precioso sangue, e por isso a paixão de meu filho permanece continuamente atual neste momento. Filhos, superem o ego humano. A vontade humana, tomada pelo contraditório e pelo errado, tem levado esta geração a desejar o que é pecaminoso, despertando no homem, desde cedo, a força do ego e impondo regras próprias ao capricho de cada um de vocês. Os filhos de Deus estão imersos neste caos neste instante, enquanto o diabo e suas legiões continuam derrubando o maior número de almas. Você não pode viver em mornidão espiritual porque aquele que é morno será expelido da boca de Deus. Neste momento deveis apegar-vos ao que é bom aos olhos de Deus e apegar-vos à lei de Deus, não às interpretações mornas que alguns dos meus filhos dão do que é a lei de Deus e que fazem com que o homem perca a vida eterna, negando a justiça divina, negando a existência do inferno, negando a purificação de uma humanidade pecadora. Meu filho é misericórdia para com aquele que busca a misericórdia e faz o firme propósito de corrigir o seu caminho. Meu filho tem misericórdia de quem se arrepende de tê-lo ofendido, mas este ato de humildade é necessário por parte do homem, no qual ele reconhece que Deus é Deus e o homem é homem. Amados filhos do meu imaculado coração,
O sol não será mais aliado do homem, de dentro do sol a agitação será acelerada e o calor que ele emite causará devastação aos avanços tecnológicos do homem. O que o homem conseguiu com a tecnologia será reduzido a nada e desta forma o homem deverá retornar humildemente aos tempos em que não afetava ou distorcia os elementos para causar o mal, como neste instante. O homem dá nomes às mudanças na natureza, como mudanças climáticas. Deus criou tudo de bom com a obra de suas mãos, o homem com as mãos destruiu toda a obra da criação e alterou a ponto de perder o controle daquilo que alterou, causando mudanças irreversíveis para a humanidade que voltarão contra o próprio homem. A humanidade escolheu o seu futuro, não quer atender aos apelos da casa do Pai. A razão está turva no homem e o ego leva a humanidade para o precipício, como a água arrasta uma folha de uma árvore. Minhas petições não foram ouvidas. Vim intervir na história desta geração por vontade divina, como mãe de todos os povos. Minhas palavras foram apelos de angústia antecipando este momento e os que virão, com a esperança maternal de serem ouvidas para que a purificação do povo de meu filho não seja tão severa. Não tendo os meus pedidos sido ouvidos, os meus pedidos não atendidos e ignorados pela hierarquia da igreja do meu filho, a negação está levando esta humanidade a ser purificada pela criação e pela mão do próprio homem que, na ausência do amor ao próximo, se eleva para ser um carrasco de sua própria raça. Amados, abundam os pecados contra o Espírito Santo. Você esqueceu a gravidade do homem que peca contra o Espírito Santo. Vocês devem ser responsáveis pelas obras e ações de cada um de vocês. Vocês devem ser geradores do bem e mergulhar na Sagrada Escritura para conhecerem a vontade de Deus. Não se contentem com o que podem fazer, entrem na verdade da palavra divina e cresçam. Madurem para conseguir viver segundo a lei de Deus e encontrar graça aos olhos divinos. Filhos, a humanidade está num ponto crítico. Este instante mantém o homem em dois estados. Aqueles que se comprometem com o bem e conhecem meu filho e o reconhecem como Deus, levantando-se no meio das quedas, receberão forças para permanecer dentro do santo remanescente. Aqueles que negam meu filho e se entregam livremente ao diabo serão causa da sua própria condenação. O instante atual tem dois caminhos: o crescimento espiritual ou a retirada da presença divina. A misericórdia divina não se encerra com o ano da misericórdia, mas permanecerá aberta para todos aqueles que vierem arrependidos diante de Deus. Só que a aproximação gratuita para buscar o encontro com seu Senhor e seu Deus deve partir do homem. Amados filhos, o anjo da paz te olha com amor, virá confortar os que estão em tribulação e dar força aos fiéis para que não diminuem na fé. O povo do meu filho voltará a ver a esperança com a chegada do enviado, o anjo da paz, em meio ao cerco do mal e à perseguição dos meus filhos. Como mãe da humanidade, venho esmagar a cabeça do diabo e das suas hostes. Meu amado anjo da paz é força para o povo de meu filho e não será confundido com o anticristo. Meus filhos, sejam verdadeiros, não se enganem, não mintam uns aos outros, não sejam falsos, sejam sempre leves, não se deixem confundir. O enganador do homem está usando seus tentáculos para dominar toda a humanidade e vocês, filhos, ainda negam a mudança em que se encontram, mudança com a qual a natureza se mantém e reage. O homem não é reconhecido pela criação, a criação teme o homem, que com a sua mão destruiu o que Deus lhe deixou. Amados filhos do meu imaculado coração, as forças da natureza estão redobrando por toda a terra. A água vai ganhando força e penetra na terra, o vento contaminado carrega consigo a peste. Não temas, estou com você. Amados filhos, rezai pela Dinamarca, ela sofrerá, seu chão tremerá. O lamento não vai parar. Amados filhos, rezai pela Espanha, a morte nas mãos do terror não tardará.
A água vem e penetra na terra. Amados filhos, orem pela Austrália, a peste continua avançando em silêncio. Rezai, filhos, rezai pela Itália, ela será açoitada sem necessidade de estrangeiros penetrarem nela. O rugido da terra sai com grande força através dos seus vulcões. Rezar, o Etna e o Vesúvio causam dor. Amados, orem pela igreja do meu filho, a confusão divide. A oração pelo sofrimento dos Estados Unidos não deve diminuir. Amados filhos do meu imaculado coração, continue trabalhando e agindo na observância da lei de Deus, não seja presa fácil do que é mundano. Não esqueça a palavra de meu filho nem a explicação desta revelação. Não esqueçam que vocês são amados por meu filho, não esqueçam que meu filho é o caminho, a verdade e a vida, não se afastem dele. Meu filho fala com cada pessoa individualmente e vocês não o escutam, não o olham por causa da turbulência em que vivem. Em cada instante está implícita a presença divina, através da qual cada instante deve ser vivido no caminho certo. Meu filho revela a todos a vontade divina para que não escolham caminhos errados. Sede astutos, vivam cada instante no caminho certo, não se deixem separar de meu filho, sejam criaturas de paz, amem seus irmãos e sejam portadores da palavra divina. Não retribuam o mal com o mal, sejam aqueles que ensinam com o testemunho do amor divino. Quem se diz cristão neste momento, deve sê-lo na plenitude que este título traz consigo. Eu os abençoo, ilumino o caminho dos meus filhos. Sou calor quando você está com frio. Sou brisa refrescante quando o sol sufoca. Sou chuva fazendo germinar as sementes. Sou palavra que instrui, amor, a porta do céu. Por isso, eu o chamo repetidas vezes. A porta está aberta, vem, meus filhos, entrem para desfrutar do bem eterno. Não temas, filhos, sede unidos, assim você é uma parede forte, impenetrável. Eu te abençoo. Mãe Maria. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Comentário meditado de Luz de Maria. Irmãos e irmãs, cada palavra de nossa mãe faz o coração bater mais forte, não por medo, mas porque cada palavra está impregnada de amor materno. O primeiro discípulo de Cristo nos instrui para que permaneçamos no caminho certo. Este instante é crucial para nós como humanidade. Entramos num campo minado, onde o diabo permanece atento a cada passo do homem para sair para tentá-lo. Por isso, nossa mãe pede que conheçamos e reconheçamos a palavra divina para não sermos enganados. Ela nos lembra que aquela que é cheia de graça veio nos dar a sua palavra por vontade divina para nos contar antecipadamente o difícil caminho pelo qual o povo de seu Filho deverá passar para poder superar a purificação. A humanidade deve reconhecer o Anticristo, mas para isso deve conhecer em profundidade e amar a Deus uno e trino com todas as suas forças, poderes e sentidos para não ser enganada. A fé na proteção materna e no alerta prévio dos acontecimentos para que não nos encontrem adormecidos deve gerar em cada pessoa a confiança e a convicção de que nossa mãe está com o povo do seu Filho e que, como a porta do céu, ilumina o nosso caminho para que o mal se afaste de nós. Amém.